Quero fazer amor com a minha namorada, com ela se não dá. Eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo baby e ela falando ai. Eu tô fazendo baby e ela falando ai. Quero fazer amor com a minha namorada, com ela que não dá. Eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo baby e ela falando ai. Eu tô fazendo baby e ela falando ai. Eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo tchá, ela fazendo tchê. Eu tô fazendo tchê e ela fazendo tchá. Eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo A, ela pulando B. Eu tô fazendo C, ela pulando D. Eu tô falando E, ela colou no F. Cheguei no ponto G, ela tá lá no H. Assim não dá, encosta teu corpinho no meio. Enroça a barriguinha, enroça a barriguinha. Enroça a barriguinha, guinha. Foi dar um beijo no meu rosto. Enroça a barriguinha, enroça a barriguinha. Foi dar um beijo na minha boca. Enroça a barriguinha e libera a cabecinha. Assim não dá, encosta teu corpinho no meio. Enroça a barriguinha, enroça a barriguinha. Enroça a barriguinha, foi dar um beijo no meu rosto. Enroça a barriguinha, enroça a barriguinha. Foi dar um beijo na minha boca. Enroça a barriguinha e libera a cabecinha. Quero fazer amor com a minha namorada, com ela se não dá. Eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo baby e ela falando ai. Eu tô fazendo baby e ela falando ai. Quero fazer amor com a minha namorada, com ela que não dá. Eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo baby e ela falando ai. Eu tô fazendo baby e ela falando ai. Eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo tchá, ela fazendo tchê. Eu tô fazendo tchê e ela fazendo tchá. Eu faço direitinho e ela toda errada. Eu tô fazendo A, ela pulando D. Eu tô fazendo C, ela pulando D. Eu tô falando E, ela colou no F. Cheguei no ponto G, ela tá lá no H. Assim não dá, encosta teu corpinho no meio. Enroça a barriguinha, enroça a barriguinha. Enroça a barriguinha, guinha. Foi dar um beijo no meu rosto. Enroça a barriguinha, enroça a barriguinha. Foi dar um beijo na minha boca. Enroça a barriguinha e libera a cabecinha. Assim não dá, encosta teu corpinho no meio. Enroça a barriguinha, enroça a barriguinha. Enroça a barriguinha, foi dar um beijo no meu rosto. Enroça a barriguinha, enroça a barriguinha. Foi dar um beijo na minha boca. Enroça a barriguinha e libera a cabecinha. En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Presentamos a esta hora de noticias más importantes destacadas por Radio 1. La primera tiene que ver con un accidente que ocurrió durante las horas de la noche de este domingo en Ciudad Bolívar. Una mujer fue arrollada por un vehículo de leche y también por un traficamiento en medio de un comportamiento vehicular. Realizaron la diligencia. Otro hecho ocurrió en el sector de Valle de Zapata, en la localidad de Usme, en donde un hombre fue asesinado a bala. En una patrulla de la policía le llevaron a un centro hospitalario, pero ya no había nada que hacer. Finalmente les contamos que una mujer se suicidó lanzándose del tercer piso de su vivienda del sector de Jerusalén en la localidad de Suárez. No olviden, de lunes a viernes, de 4 a 10 de la mañana, las noticias de 1 en Radio 1. Qualidade. Música 1. Essa aqui batendo tonheta, batendo tonheta, batendo tonheta. Eu vou dizer pra
fez os controles de qualidade em uma disputa acirrada, em que os ouvintes, em vez de votar, xingaram nós. Por isso nós mandamos os ouvintes todos pro inferno e toca a vencedora técnica, toca. Isso é música, isso é amor, isso é sexo. Aumenta a técnica, a música. Agora eu ganhei um cachorrinho, fofinho, peludinho, uma gracinha. Vocês querem saber o nome dele? Escuta aí, viu? Eu ganhei um cachorrinho e meu bem deu de presente. Ele é chamado de Kiko, é um cachorro carente. A gente faz um carinho, o bichinho tão contente. Fica o dia inteirinho somente lambendo a gente. Kiko peludinho, Kiko tão fofinho, Kiko engraçadinho. Eita, Kiko legal, vige Kiko lindo, Kiko invejado. Kiko foi fotografado pra manchete de jornal. Kiko peludinho, Kiko tão fofinho, Kiko engraçadinho. Eita, Kiko legal, vige Kiko lindo, Kiko invejado. Kiko foi fotografado pra manchete. Drama, mas sem graça, sem graça. Amigo Leandro, mais um módulo musical espetacular. Chefe Brody, teremos mais algum quadro no programa hoje? Estamos aqui aguardando os pintores, já estamos com 2 gravuras e um rascunho, vamos dizer como dizem em propaganda, um Ralph. Estamos já com um tipo legal. Por favor, técnica, tema de notícias, vamos então informar os ouvintes, acho que é mais interessante. Perfeitamente. Chefe Brody, condição das estradas no momento. A condição das estradas no momento é impressionante. Por favor, chefe Brody, eu quero a condição especificamente das estradas. Imigrantes. Impressionante. Dutra. Impressionante. Impressionante. Bittencourt. Impressionante. Marginais, como estão? Marginais, no momento acabaram marginais, sempre acabaram. Feito as informações para quem vai viajar, além das condições das estradas, precisa saber o tempo. O tempo é importante. Por isso daremos um resumo de todo o Brasil para você que está ouvindo o programa Jornal de Djalma Jorge. Atenção para o tempo. Tempo no Rio de Janeiro. Impressionante. Salvador. Impressionante. Em Belo Horizonte. Impressionante. Pará. Impressionante. Porto Alegre. Impressionante. Maceió. Impressionante. Brasil Central. Impressionante. Perfeito, chefe Brody. Então, condições das estradas está. Impressionante. E o tempo em todo o Brasil. Impressionante. E você está o quê? Impressionante. E que vai ser você? Impressionante. Impressionante. Atenção técnica, furo de reportagem, atenção para o teletipo. Ok, obrigado. Telex Internacional chegando. Atenção. Foi encontrado finalmente foi encontrado-lhes o bigode de PC Farias em cima de uma bigorna. E atenção, atenção, o Jornal de Djalma agora vai informar para você somente na língua do P. A próxima notícia para você que fala na língua do P. Bem, obrigado. Chefe Brother, por favor, todas as sílabas na língua do P, senão o pessoal não vai nos entender. Então é pevô, PC, P, P, pegou, PO, Pegou. Perfeita informação. Atenção, tema de amor. Atenção, uma salva de palmas para nós. PO, Prenan, PT. Muito obrigado. Muito obrigado. As informações. Tema de amor. Amor. Recuerde que cualquier mes es bueno para ahorrar comprando en Tampico. En Almacenes Tampico siempre las mejores ofertas. Abrimos domingos y feriados. Tampico, muy cerca de usted para servirle mejor. Carrera 10ª, calle 11. Avenida Jiménez, carrera 13, 20 de julio, Chapinero y Zipaquirá. En Tampico siempre más barato. Transmite para ustedes la voz de la Víctor, decana de la radiodifusión colombiana, HJCI, 970 kilociclos, desde Bogotá, República de Colombia. Uma madrugada comum, uma festa que atravessou a noite e registros feitos sem medir consequências. O que parecia apenas mais um encontro informal
terminou em um dos crimes mais chocantes do futebol brasileiro. Fotos tiradas em um quarto, enviadas como provocação, acabaram servindo de estopim para uma sequência de decisões precipitadas que levaram o caso de Daniel Correia a um desfecho brutal. Daniel Correia Freitas nasceu em Juiz de Fora, em Minas Gerais, no dia 22 de janeiro de 1994. Filho único de Marcelo Lopes Freitas e Eliana Correia, ele cresceu na cidade de Conselheiro Lafayette, onde passou boa parte da infância e adolescência. Desde muito cedo, o futebol fez parte da rotina dele. Ainda criança, começou a jogar no clube Carijós. Aos 11 anos, ele deu um salto importante na carreira ao entrar para as categorias de base do Cruzeiro. Dentro do clube mineiro, Daniel rapidamente virou um dos nomes mais promissores da geração. Ele atuava como camisa 10, posição de destaque. Pelo Cruzeiro, conquistou títulos importantes. Foi campeão brasileiro juvenil, venceu a Copa do Brasil na categoria Júnior e levantou o estadual em 3 categorias diferentes. O desempenho chamou a atenção fora de Minas. Em 2011, aos 17 anos, Daniel foi convocado para a seleção brasileira Sub-17. Era o reconhecimento de uma trajetória que parecia bem encaminhada e cheia de expectativas. Em 2013, com 19 anos, Daniel deixou o Cruzeiro e se transferiu para o Botafogo, onde passou a integrar o time Sub-20. No clube carioca, voltou a se destacar, atuando tanto no meio de campo quanto no ataque. Naquele período, foi campeão do torneio Octávio Pinto Guimarães e terminou a competição como um dos principais nomes da equipe. O técnico Antony Santoro, que trabalhou com Daniel no Botafogo, chegou a dar entrevistas destacando o perfil do jogador. Segundo ele, Daniel era extremamente profissional, reservado e focado. Um atleta que não se envolvia em confusão, não dava trabalho fora de campo e mantinha uma postura diferente da maioria. Dirigentes do clube também descreviam Daniel como alguém tranquilo, até introvertido, com uma vida pessoal discreta. Nas entrevistas da época, ele sempre aparecia calmo, sorridente e cuidadoso com as palavras. Em 2014, aos 20 anos, a carreira de Daniel sofreu um baque pesado. Ele teve uma lesão grave no ligamento do joelho. Para um jogador de futebol, especialmente tão jovem, esse tipo de problema costuma ser um divisor de águas. A recuperação foi difícil. Daniel nunca conseguiu voltar ao mesmo nível físico de antes. A partir dali, a trajetória dentro dos grandes clubes começou a ficar instável. Em 2015, chegou a ser contratado pelo São Paulo. Mesmo assim, as limitações físicas atrapalhavam. Ele tinha dificuldade para se firmar no elenco principal e passou a ser emprestado para outros times. Entre 2015 e 2017, jogou por clubes como Coritiba e Ponte Preta, mas seguia oficialmente vinculado ao São Paulo. Nesse período, também aconteceu uma mudança importante na vida pessoal de Daniel. Ele se tornou pai. Teve uma filha com a então namorada, Bruna, com quem compartilhava a guarda da criança. Foi nessa fase que Daniel conheceu Alana Brites. Ela morava no Paraná e tinha 16 anos quando os dois passaram a conversar. O contato começou pelas redes sociais, enquanto Daniel jogava no estado. Eles chegaram a combinar de sair, mas sempre em grupo com amigos. Não era um encontro romântico. Pelas mensagens encontradas no celular de Alana, fica claro que ela não queria nenhum tipo de relacionamento amoroso com ele. A relação acabou ficando no campo da amizade. Eles se encontravam ocasionalmente, saíam com outras pessoas e mantinham contato constante. Daniel chegou inclusive a ir ao aniversário de 17 anos de Alana, em outubro de 2017. Pelos relatos da família de Daniel e pelas mensagens analisadas depois, as duas famílias sabiam dessa amizade. Não havia nada escondido. Em 2018, Daniel ainda pertencia ao São Paulo, mas estava novamente emprestado. Dessa vez, defendia o São Bento, time de Sorocaba, no interior paulista. Ele tinha 24 anos. Quem convivia com Daniel descrevia alguém reservado, mas que, como muitos jovens da mesma idade, gostava de sair, beber e aproveitar festas. Nada fora do comum. Em outubro daquele ano,
Alana se preparava para comemorar seus 18 anos. A festa seria em uma balada sertaneja chamada Shed Bar, localizada em São José dos Pinhais, no Paraná. Ela convidou Daniel, com quem ainda mantinha contato. Ele aceitou. Alana, é claro que ele era um amigo especial, né? Eles estavam morando em São Paulo e mesmo assim você fez questão que ele fosse convidado para sua festa de 18 anos. Nós tínhamos um outro amigo em comum. Quem? O Lucas, que morava em Curitiba. E como eu sabia que o Lucas iria, eu chamei o Lucas, também chamei ele. No dia 26 de outubro, Daniel viajou para São José dos Pinhais para participar do aniversário. Chegou à cidade por volta das 9h30 da noite. Antes da balada, passou na casa de um amigo, deixou as malas, se arrumou e seguiu para a festa acompanhado dele. Na chegada a Shed Bar, Daniel e o amigo receberam pulseiras de camarote entregues pelo pai de Alana, Edson Brites. Várias testemunhas que estavam no local relataram que, durante a festa, Daniel ficou com uma amiga de Alana chamada Evelyn. Nada além disso. Segundo os relatos, a noite transcorreu de forma tranquila, sem brigas ou situações chamativas. No final da festa, o amigo que tinha ido com Daniel resolveu ir embora. Já Daniel, junto com cerca de outras 14 pessoas, decidiu continuar a comemoração na casa de Alana. Entre esse grupo estavam a própria aniversariante, os pais dela, Edson e Cristiana, e vários amigos, com idades entre 18 e 24 anos. De acordo com a versão apresentada por Alana, ela e os pais estavam cansados e tinham ido para casa com a intenção de dormir. Segundo ela, quando já estavam deitados, várias pessoas começaram a chegar de aplicativo na frente da casa. Ela afirmou que não queria abrir o portão, mas que acabou cedendo depois que o pai autorizou a entrada. A ideia era continuar a comemoração, agora em um tipo de after. Já era madrugada do dia 27 de outubro, quando a festa seguiu na casa. Depois de horas de bebida e comemoração, o ambiente já estava bastante alterado. Muitas pessoas estavam alcoolizadas, incluindo Daniel. Em determinado momento, Alana, uma amiga e a mãe dela, Cristiana, foram dormir, cada uma em um quarto diferente. Mesmo assim, a festa continuou na casa até por volta das 8 horas da manhã. Foi a partir desse horário que a situação começou a sair do controle. A reconstrução dos fatos, feita posteriormente pela polícia, se baseou em depoimentos e em evidências coletadas. Uma testemunha contou que precisou usar o banheiro da suíte dos pais de Alana, onde Cristiana já dormia. Ao sair do banheiro, encontrou Daniel, que também queria usar o local. Ele entrou logo depois. Por volta das 8h10 da manhã, Daniel enviou mensagens para um amigo. Pelos textos, dava para perceber que ele estava embriagado, mas consciente do lugar onde estava. Ele contou que tinha feito amizades na balada e que havia ido para a casa de uma menina, onde pretendia dormir. Em uma das mensagens, escreveu que havia várias mulheres dormindo espalhadas pela casa. O amigo respondeu dizendo que não estava entendendo nada. Daniel então mandou um áudio gravado em um ambiente fechado, provavelmente o banheiro. No áudio ele dizia estar em uma casa com mulheres dormindo e que não sabia onde estavam os namorados ou maridos delas. O tom era confuso e ele pedia ajuda, dizendo que a situação era desesperadora. Às 8h17, Daniel enviou outra mensagem insinuando que pensava em se envolver com Cristiana, a mãe de Alana, que dormia no quarto. Ele ainda comentou que o pai estava junto, sem deixar claro o que queria dizer com isso. O amigo respondeu perguntando se ela estava dormindo e alertou para que Daniel não fizesse nada errado, para não acabar se dando mal. Mesmo após o aviso, Daniel deitou ao lado de Cristiana e começou a enviar fotos para o amigo. As imagens mostravam os dois deitados, vestidos ao menos da cintura para cima, enquanto ela dormia. O amigo voltou a alertar que aquilo poderia dar problema sério. Cerca de 15 minutos depois, Daniel mandou mais uma mensagem dizendo que teria tido relações com Cristiana. Essa foi a última mensagem enviada por Daniel. O amigo ainda tentou obter mais informações, mas não recebeu resposta. Desde que chegou ao Paraná, Daniel mantinha contato frequente com a família, especialmente com a mãe. Como não recebeu mais notícias desde a noite anterior, a preocupação começou a crescer.
O amigo que tinha ido à festa com Daniel também ficou alarmado. Por volta das 9h50 da manhã do dia 27, eles entraram em contato com a família de Alana. Alana respondeu a uma mensagem da mãe de Daniel dizendo que estava em choque e que não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Disse que Daniel tinha ido para a casa dela após a balada, mas que por volta das 8h30 da manhã ele se despediu e foi embora, visto por todos. A mãe de Daniel fez várias perguntas, tentando entender se havia acontecido alguma briga ou discussão. Alana respondeu que não, afirmando que era a casa dela e que nada fora do normal havia ocorrido. Ainda na manhã do dia 27, horas depois, a polícia recebeu um chamado. Um morador da região encontrou o que restou de um homem em um matagal na colônia Mergulhão, zona rural de São José dos Pinhais. O material estava parcialmente vestido, usando apenas uma camiseta verde. Havia marcas de ataques graves e sinais claros de violência extrema. Também foi constatado que partes íntimas haviam sido removidas após a execução. Os agentes notaram que a vítima usava uma pulseira de camarote da Shed Bar. Essa pista foi decisiva. A confirmação veio pouco depois. O material encontrado era de Daniel Correia Freitas. Por volta das 2h do mesmo dia, o caso deu entrada no Instituto Médico Legal de Curitiba. Inicialmente, a identidade constava como desconhecida, mas as evidências apontavam para ferimentos causados por objeto cortante. Enquanto isso, a família de Daniel ligava para hospitais em busca de informações. A notícia chegou aos pais, que estavam em Minas Gerais. Um primo foi até Curitiba para fazer o reconhecimento. Mesmo depois da confirmação, a mãe de Daniel continuou trocando mensagens com Alana, que aparentava estar abalada e prestativa. À noite, Alana chegou a enviar sugestões de hotéis próximos para a mãe de Daniel. Quando soube que o primo já havia feito o reconhecimento e que se tratava mesmo de Daniel, Alana respondeu com emojis de choro e disse que não acreditava. No entanto, naquele momento, ela e os pais já sabiam exatamente o que tinha acontecido. No dia seguinte, Edson ligou para os pais de Daniel para prestar condolências. Alana publicou uma foto com Daniel nas redes sociais, falando em luto e dor. Ao mesmo tempo, mensagens encontradas mostraram que ela combinava com amigos da festa um encontro em um shopping. Câmeras de segurança registraram Alana, Edson, Cristiana e mais 3 homens reunidos na praça de alimentação. Mais tarde, a polícia entenderia aquele encontro como uma tentativa de alinhar versões. O velório de Daniel aconteceu no dia 31 de outubro, no ginásio poliesportivo de Conselheiro Lafayette, onde ele havia iniciado no futebol. Familiares, amigos, vizinhos e ex-colegas de time estiveram presentes. No mesmo dia, câmeras flagraram Edson e Cristiana levando um celular para conserto em uma loja de eletrônicos, alegando problema no áudio. Segundo a polícia, a intenção era restaurar o aparelho e apagar dados. Enquanto isso, em Curitiba, investigadores ouviam mais de 20 testemunhas e começavam a montar o quebra-cabeça. Uma delas decidiu contar a verdade. Disse que Daniel estava no quarto com Cristiana, quando foi atacado e executado por Edson, com a ajuda de 3 colegas de Alana. Essa testemunha afirmou ainda que Edson pediu para que todos ficassem em silêncio sobre o que tinham visto. A polícia passou a tratar o caso como um crime passional. Tudo isso se confirmaria no dia seguinte, 1º de novembro, quando Edson se apresentou na delegacia e admitiu o que havia feito. Tudo teria começado ainda de madrugada, pouco tempo depois de Daniel enviar para um amigo as fotos em que aparecia deitado ao lado de Cristiana. Os relatos passam a se dividir. Não existe uma única versão sobre o que aconteceu em seguida dentro da casa. Edson, marido de Cristiana, contou que cerca de 40 minutos depois da festa continuar na residência, ouviu gritos vindos do quarto. Segundo ele, correu até lá e percebeu que a porta estava trancada. Ainda de acordo com esse relato, a porta teria sido arrombada e, ao entrar, ele teria encontrado Daniel seminu sobre a cama, ao lado de Cristiana. Ela estaria gritando e dizendo que Daniel teria tentado atacá-la enquanto dormia. Outras pessoas que estavam na casa apresentaram uma narrativa diferente. Algumas afirmaram que não ouviram gritos e que, naquele momento, ninguém mencionou qualquer tentativa de violência. O que todos confirmaram foi que Edson, acompanhado de outros jovens que estavam na festa, forçou a entrada no quarto.
Em outro depoimento, Edson mudou parte da história. Disse que, ao perceber a porta trancada, deu a volta pela casa e entrou no quarto pela janela, enquanto outros rapazes arrombavam a porta. Ele afirmou que entrou acompanhado de Igor, de 19 anos, Eduardo, de 24 e David, de 18. Segundo essa versão, ao entrar no quarto, Edson teria perdido o controle e começado a atacar Daniel, com incentivo e ajuda dos outros. Cristiana teria pedido para que parassem e saído do quarto chorando. Já algumas testemunhas relataram que ela teria dito apenas para que não o ferissem dentro da casa antes de sair do local. Os depoimentos de Alana também mudaram ao longo do tempo. Em um primeiro momento, ela disse que encontrou a mãe do lado de fora do quarto e tentou consolá-la, afirmando depois que mentiu para proteger o pai. Em outro relato, afirmou que chegou a ver Daniel usando apenas roupa íntima sobre sua mãe, antes de qualquer violência começar. Uma testemunha afirmou ter sido a única pessoa a pedir que parassem de atacar Daniel. Segundo ela, ao tentar intervir, foi ameaçada e pressionada a buscar uma faca na cozinha, sob ameaça de também ser atacada. Após os ataques no quarto, Daniel teria sido levado até a porta da casa, onde continuaram os ataques. Em seguida, o grupo pegou o celular dele, uma faca, e o colocou no porta-malas do carro de Edson. Todos entraram no veículo. Durante o trajeto, Daniel teria sido ameaçado repetidas vezes. Edson mexia no celular dele e acabou vendo as mensagens e fotos enviadas para o amigo envolvendo Cristiana. De acordo com os investigadores, foi nesse momento que ele teve outro surto de raiva e decidiu tirar a vida do jogador. O grupo seguiu até uma zona rural da cidade, em uma área de mata onde o Daniel seria localizado mais tarde. No local, Edson teria descido do carro acompanhado apenas de Eduardo. Eles abriram o porta-malas e Edson passou a ferir Daniel no pescoço. Depois disso, Daniel foi arrastado para dentro da mata. O crime teria sido finalizado ali. Após retornarem para a casa, o grupo queimou o celular de Daniel. Edson pediu para que os outros jovens limpassem as manchas que haviam ficado pela residência. Quando foi questionado sobre a violência do que havia feito, Edson afirmou que agiu como qualquer homem faria para defender a esposa. A perícia esteve na casa da família British em busca de evidências. Com o uso de luminol, foram encontrados respingos de sangue em uma parede da sala, que haviam sido limpos dias antes. A porta da suíte apresentava lascas de madeira quebradas, indicando arrombamento recente. No carro de Edson, também foram localizadas manchas de sangue que haviam sido recentemente removidas. Esses elementos ajudaram a confirmar parte da dinâmica descrita nos depoimentos. Edson, Eduardo, Igor, David, Cristiana e Alana foram presos por envolvimento na eliminação de Daniel Correia Freitas. Durante a investigação, os policiais analisaram o histórico de Edson. Foi encontrada uma ficha criminal extensa. Ele era conhecido pelo apelido de Juninho Riqueza e trabalhava com a venda de produtos próximos da data de vencimento. Havia indícios de envolvimento com grupos criminosos e a posse de objetos roubados. Uma das grandes dúvidas do caso passou a ser o papel de Cristiana. A investigação buscava entender se ela era apenas uma vítima ou se teria tido participação direta, inclusive como possível mandante. A defesa levantou a hipótese de que Cristiana teria sofrido importunação ou algo mais grave enquanto dormia. No entanto, os legistas apontaram que o nível de álcool no sangue de Daniel era extremamente alto, o que, segundo eles, tornaria improvável qualquer ação desse tipo. Além disso, os depoimentos das testemunhas apresentavam muitas contradições. Cristiana afirmou que acordou com Daniel sobre ela e que ele teria dito para ficar calma, o que a fez gritar. Daniel em cima de mim, pegando os meus seios, com o pés pra fora da cueca e de camiseta. Outras pessoas na casa disseram não ter ouvido gritos, mesmo com a residência cheia. O que se sabe com certeza é que Daniel e Cristiana ficaram sozinhos na suíte por cerca de 20 minutos. O que realmente aconteceu nesse intervalo nunca foi esclarecido por completo. A polícia tinha apenas o depoimento dela e as mensagens enviadas por Daniel ao amigo.
Edson, Eduardo, Igor e David foram denunciados por execução triplamente qualificada, ocultação do material encontrado, fraude, corrupção de menor, falso testemunho e por atrapalharem o andamento do processo. Cristiana foi acusada de execução qualificada, fraude processual e corrupção de menor. Alana também respondeu por fraude e por prejudicar a investigação. Após as prisões preventivas no dia 7 de novembro, uma testemunha relatou ter recebido uma mensagem ameaçadora de um amigo em comum com Edson. O recado dizia que ela estaria correndo perigo. No dia seguinte, surgiu uma nova testemunha com outra versão. Segundo esse relato, Edson teria consumido muito álcool e várias substâncias. Em determinado momento, teria convidado Daniel para se envolver com Cristiana. Os investigadores relacionaram essa versão com pesquisas encontradas no celular de Cristiana sobre casas de encontros de casais. Isso levantou a possibilidade de que o casal estivesse passando por um momento diferente na relação. A hipótese sugeria que Edson poderia ter se arrependido e tido um surto de ciúmes. Essa linha, no entanto, permaneceu apenas como teoria baseada em depoimento. Durante o restante de 2018, Cristiana pediu para responder ao processo em liberdade, mas o pedido foi negado. Em agosto de 2019, Alana, David, Igor e Eduardo deixaram a prisão e passaram a aguardar julgamento em liberdade. Edson foi o único que permaneceu preso. Em 2020, foi aberto um processo para que Edson começasse a pagar pensão à filha de Daniel e à ex-companheira, já que ambas dependiam financeiramente dele. O julgamento deveria ter ocorrido em 2021, mas foi adiado diversas vezes por imprevistos no processo. Todos os envolvidos seriam julgados separadamente. Eliana, mãe de Daniel, sempre pediu por justiça. Ela declarou não sentir ódio da família Brites, apenas pena. Segundo ela, ao destruir a família de Daniel, eles também destruíram a própria. Após a perda do filho, Eliana passou a morar com a irmã. Disse que não conseguiu continuar na antiga casa, cheia de medalhas, troféus e lembranças da trajetória de Daniel no futebol. Ela passou a dedicar grande parte do tempo à neta. Após anos de espera e um julgamento intenso, o juiz finalmente leu a sentença que definiu o destino da família Brites. Edson Brites, que ao longo do processo assumiu a autoria do crime, recebeu a punição mais pesada. Considerado o principal responsável, ele foi condenado a 42 anos e 5 meses de prisão, somando as penas por execução, ocultação de restos humanos e outros crimes ligados ao caso. Assim que a sentença foi anunciada, Edson deixou o tribunal direto para o sistema prisional, onde segue cumprindo a pena. Alana, filha do casal, também foi condenada. Para os jurados, ficou claro que ela tentou atrapalhar o andamento das investigações e teve participação em irregularidades ocorridas naquela noite. A pena fixada foi de 6 anos e 5 meses de prisão em regime fechado, e dessa vez, ela não deixou o fórum em liberdade. Cristiana Brites recebeu uma condenação bem mais leve. Ela foi sentenciada a 6 meses de detenção, por crimes considerados de menor gravidade, e teve o direito de recorrer da decisão em liberdade. No centro de tudo, ficou a história interrompida de Daniel Correia, um jovem com carreira, planos e uma família que dependia dele, cuja vida terminou de forma brutal, motivada por ciúmes, impulsos e uma ideia distorcida de honra. Agora ficam as perguntas que nunca terão resposta. Se Daniel não tivesse deitado naquela cama, estaria vivo? Se tivesse ido embora alguns minutos antes ou se não tivesse enviado aquelas mensagens, o desfecho seria outro. Pequenas escolhas feitas em uma madrugada comum acabaram levando a um desfecho irreversível. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.
Alô, canal direito. Alô, técnica corta. Alô, técnica, atenção às notícias de hoje. Alô? Atenção, emissoras da Rede Zambon para o top de 8 Tililic. Tililic, 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 tililic. Jornal Nacional. Os Lamoras. Farofeiros estão fazendo tanto xixi no mar que a água já está até ficando dura. 168 navios estão parados em vários portos do país e 23 no exterior. No norte do Brasil, os navios foram amarrados em 4 jegues, mas ficaram atolados na farinha. No Ceará, a situação também é crítica. Os 4 navios que trazem combustível para o estado ainda estão no porto do Mucuripe. E os 4 jegues? Puxar navio não deu desarranjo intestinal? 2 conseguiram atracar e está pronto. E vai ser discutido semana que vem pelo Conselho Monetário Nacional. A partir de quando que os gays vão ganhar £1,5 de salário? Maurício Decomposto. Isso vai depender do mês em que essa categoria profissional tem o seu aumento de salário. No Rio de Janeiro, os secretários do governador vestem shorts com suspensório, seguram estilingue e pulam amarelinha. Uma iniciativa pioneira do governador eleito no Rio, Moreira Franco, para entrosar melhor sua equipe de secretários de Estado. E se hoje fosse Natal, o que é que você pediria ao Papai Noel? O mandato do presidente Sarney. E alguém aqui sabe qual é o nome da namorada do Paulo Francis? É Carlos Alberto Silva, 47 anos, atual técnico do Cruzeiro de Belo Horizonte e campeão brasileiro de 78 com o Guarani. Boa noite. YD 877, TV Zambon, São Paulo. Assista a seguir Television Deckard. Ahora, otra cosa rica de la Vascongada. Postre Sandy, como hecho en casa, pero mejor. Chocolate o vainilla, riquísimo. Cuando estoy jugando, porque me alimenta con mis amiguitos. Le gusta, los alimenta, permitido a toda hora. Me gusta mucho más. Dulce de leche, Sandy chocolate, Sandy vainilla. Permitido a toda hora. Me gusta mucho más. Patifru tiene fruta, Patifru ya te espera. Sabor sin barreras, sabor fascinante. Solo lo tiene Patifru. Donde tú quieras, como lo tomes, siempre es Patifru. Sabor sin barreras. Patifru, sabor sin barreras. Patifru, sabor sin barreras. Esta es 1020 en Bogotá, HJCC 1010 kHz, emisora de la primera cadena radial colombiana, Caracol, la gran compañía. Bem-vindo a mais um episódio de Disto o Nuno Rogério Não Fala, um podcast sobre geopolítica. Começou uma nova guerra e, meus amigos, há aqui uma série de coincidências que não podemos ignorar. Quais são, Manel? Então, Vera, esta guerra no Irão começou a 28 de fevereiro. A invasão da Ucrânia começou a 24 de fevereiro de 2022. A intervenção da NATO na Líbia começou a 19 de março de 2011. A invasão do Iraque em 2003 começou a 20 de março. As tropas americanas desembarcaram no Vietnã a 8 de março de 1965. A guerra colonial começou a 15 de março de 61.
Ok, e isto revela o quê? Malta, a guerra é do signo peixe, ok? A guerra é peixe. Ainda dizem que quem é peixe é sensível e empático. Não, a guerra é peixe e tem a coragem de acusar quem é gêmeos de ser conflituoso. Finalmente, de facto, há provas de que a malta que é signo peixe gosta muito de contacto físico. Não sabia que era contacto físico através de baionetas. Mas e sobre a guerra em si? Qual é o teu comentário? César, o mundo está em suspenso. O Irão está à procura de um novo líder supremo, cargo que é conhecido por uma palavra que soa a um jovem a confirmar a presença num evento social de que se tinha esquecido, não é? Não respondeste no grupo, sempre faz aos meus anos. Estou lá. Eia, pá, situação. Isto é desagradável. Situação muito. É muito desagradável. Bom, e tudo isto a acontecer em ano mundial de futebol, não é? Exato. A FIFA vai tentar pacificar isto tudo até ao Mundial. Certamente que o galardoado com o Prémio da Paz não os vai desiludir. E olhando para a inoperância das instituições internacionais, se calhar a resposta está mesmo no futebol. E tu achas que o futebol pode pacificar o mundo, Manel? É possível que o conflito só se resolva com uma reunião, sei lá, entre os jogadores Morita e o Diogo Dalot. É que se não há acordo de paz no Médio Oriente pela defesa do direito internacional, pode ser que haja um acordo de paz entre um médio do Oriente e um defesa de direito internacional. Magnífico. Deixa-me aplaudir isto, Manel. A volta que este menino deu. E faz sentido. Entretanto, há que dizer que a base americana nos Açores tem dado muita polémica. Tem, é verdade. Há muita gente que quer que o Trump base das lajes. O governo já veio esclarecer que os Estados Unidos usaram as lajes com consentimento. A verdade é que os aviões de guerra dos Estados Unidos usam as lajes só para um beijinho, não é? Portanto, não é que namoremos com os Estados Unidos nesta guerra, é só uma curta em que só chegámos à primeira base. Mas atenção que há quem defenda que Portugal não devia permitir que os americanos usassem a base das lajes. Sim, muita gente diz isso, mas a questão é que se nós não deixamos passar os americanos pela base das lajes, os Estados Unidos vão certamente invadir a Ilha da Terceira, até porque nessa ilha existe uma organização islamista radical, a Al-Qatra. Muito perigosa. Por outro lado, Espanha negou o acesso às suas bases militares. Achas que é uma posição corajosa dos espanhóis? A Espanha está a fazer fim-capé e é normal. Um americano não consegue confrontar um espanhol porque leva logo com um não habla inglês, não é? Acaba logo ali a conversa. Mas Trump já ameaçou a Espanha, aliás. Pergunto, que efeito é que isso pode ter? Os espanhóis não se deixam amedrontar, Vasco. Não podes ameaçar de guerra comercial um país que tem uma cidade chamada Tarifa e não podes ameaçar de conflito armado um país que tem uma cidade chamada Granada, não é? A Espanha sabe jogar xadrez. Não é por acaso que o seu primeiro-ministro se chama Pedro Sánchez. Olha, está fortíssimo hoje, Manel. Fortíssimo. Vivemos tempos muito estranhos. Muito estranhos. Eu não sei se viram esta, né? Agora há aquele site, o Polymarket, em que se aposta em tudo. Por exemplo, quem é que vai ganhar as eleições húngaras, ou se Trump vai dizer a palavra fuck até ao final do mês de março. Isto é verdade, pode apostar nisto. É um site de mercados de previsão, não é? Exato. E no site Polymarket foi criado um mercado em que as pessoas apostam quando é que vai existir uma detonação nuclear, ok? Há malta que apostou dinheiro na hipótese de ser largada uma bomba atómica. O quê? Exatamente, César. Isto é jogar no Totoloco. Que sentido é que isto faz? O que é que vais fazer com o dinheiro que vais ganhar se começar o apocalipse nuclear? Comprar 3 relógios Rolex para cada um dos teus braços? Olha, mas qual é a probabilidade de ganharem a aposta? Neste mercado de previsões, Vera, a probabilidade de ser largada uma bomba atómica, para verificar, até ao fim de 2027 é 22%. Ou seja, para o Polymarket é mais provável cair uma bomba atómica nos próximos 2 anos do que sair o 6 quando lanças um dado, não é? E é esta a nossa vida agora. Temos o futuro nas mãos de pessoas que estão a jogar o jogo de tabuleiro Risco, que têm a maturidade das personagens da telenovela Riscos. E a questão é que se realmente tudo isto escalar para essa situação dramática, Portugal não está preparado. Vasco, Portugal não está preparado, não somos uma potência nuclear, e bem que isso só dá